E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas. Estamos aqui para mais um vídeo, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os 5 itens que você deve verificar antes de fazer a compra de um Ford Ka XR. Tá bom, pessoal? Foi uma sugestão, uma ideia do inscrito Pablo. Vou deixar o comentário aqui dele aparecendo na tela. Muito obrigado, Pablo, pela sugestão. Foi no último vídeo que nós fizemos, o vídeo mais recente aqui do canal, que foi sobre a história do Ford Ka XR. Se você ainda não viu, é muito interessante, pessoal. Clica aqui em cima depois que você terminar de assistir esse vídeo, assiste aquele outro que tem todos os detalhes sobre a história desse carro icônico. Pessoal, então vamos falar sobre o primeiro item que você deve verificar antes de comprar um Ford Ka XR. Primeiro item que você deve verificar, pessoal: originalidade do modelo. O Ford Ka XR é um carro que cai na mão de muitos entusiastas, pessoas que gostam de acelerar. Então, a maioria dos modelos que estão disponíveis no mercado, LX, Web Motors, Mercado Livre, eles estão totalmente modificados. Motor mexido, suspensão, questão de direção do carro. O carro não tinha ar-condicionado, originalmente foi colocado ar-condicionado, modificações elétricas. Então a originalidade do modelo é muito importante, porque até se um dia você comprar o Ford Ka e precisar vender, porque ele vai se tornar um clássico e um carro colecionável, ele vai perder muito valor de mercado se ele não tiver os itens originais, e você vai gastar muito dinheiro para deixar ele original. Então sempre busque o mais próximo de originalidade, tá bom? Esse é o primeiro item. Segundo item, pessoal, que é muito importante: estado geral de conservação do veículo. O que é estado geral de conservação do veículo? Manopla de câmbio, volante, acabamentos. O Ford Ka tem muito plástico e os acabamentos, principalmente das portas, por ser um carro que tem mais de 20 anos, o primeiro Ford Ka XR, que é de 2001, o fundo de porta fica caindo, plásticos trincados, acabamentos perdidos. Então, na questão de motorização, o Ford Ka XR não é tão complicado, porque é um motor que foi produzido por muitos anos aqui no Brasil, tá? Então foram mais de 3 milhões de unidades assim do motor Zetec Rocan. Então tá tranquilo na questão de motor, mas na questão de acabamentos, principalmente da versão XR, que é a versão esportiva, mais exclusiva, uma das mais exclusivas do Ford Ka, acabamento, saias laterais, para-choque, tô falando em questão externa, para-choque, farol. Veja a condição desses itens. Às vezes você pode pegar uma unidade que está com motor ruim, está com alguns problemas de motor, mas o acabamento dele está bem cuidado. Às vezes é melhor você pegar uma unidade que está com motor ruim, mas está bem cuidada, questão de lataria, de plásticos, acabamentos, do que pegar uma que está com motor bom, mas todo detonado. Porque você achar um para-choque, umas saias laterais, spoiler, aerofólio original, muito difícil. E se você achar, vão cobrar uma fábula, muito caro para você comprar. Então é importante, pessoal, você ver a questão de estado de conservação do veículo, tá bom? Isso é muito importante, o estado de conservação, tá bom, pessoal? Próximo item: além de você verificar a originalidade, estado de conservação em peça de acabamento, você deve verificar o estado geral da parte mecânica do veículo. Eu até falei do exemplo do carro pode estar com motor ruim até certo ponto, ou seja, precisa fazer uma troca de tucho, de vela, de bobina, coisas mais simples você consegue resolver. Agora, retífica é algo que gasta muito, às vezes pode gastar até quase 50% do valor do carro, uma retífica, pra vocês terem um exemplo no Zetec Rocan, pessoal. Então verifique a questão de a vida útil do motor, como é que o dono cuidou, se o kit de corrente ainda está novo, não precisa ser trocado, porque é outra coisa que é cara de trocar, bomba d'água, bomba de combustível, vários acessórios ali do motor que são extremamente importantes. E agora vamos para o quarto item desse carro: arrefecimento, pessoal. O arrefecimento do Ford Ka, todos os Ford Ka com motor Zetec, principalmente XR, com seu motor 1.6, que geralmente é um motor que trabalha muito sobre carga. Por que sobrecarga? Quem pega o Ford Ka XR 1.6, pessoal, não é para andar a 20 km por hora. O cara vai andar rápido. A maioria dos donos vai andar rápido com esse carro. Então ele é um carro que vai sofrer um pouco mais de desgaste, principalmente a questão do arrefecimento, que é um calcanhar de Aquiles do Ford Ka com motor Zetec.
Nessa versão 1.6, muito cuidado. Veja se a bomba d'água é nova. Veja a carcaça da válvula termostática, se é uma carcaça original, se a válvula termostática está funcionando bem, se o carro não está esquentando muito. Até recomendaria, se você conseguir ter acesso a algum mecânico de confiança antes de comprar o carro, passe no mecânico, vê para ele ver a temperatura de trabalho, porque com o scanner, alguns scanners conseguem acessar a injeção e ver a temperatura do líquido de arrefecimento, se a válvula está abrindo no tempo certo, se ela está funcionando corretamente, porque esse motor não tem mostrador de temperatura. Então, se o motor ferver, ele só vai acender quando estiver no limite. Então, pode queimar uma junta de cabeçote, pode ter necessidade de uma retífica. Por isso que a gente fala, esses motores costumam muito, se o dono não cuidar, passar por retífica. Tem motor que passa por 2, 3 retíficas. Então, evite esse tipo de carro, pessoal. Questão do arrefecimento. E que, por último, a questão do histórico do carro. O histórico do carro é importantíssimo, pessoal. A gente quer ver o banco se está rasgado, ver o motor se está bom, se está fumando, se o motor está batendo, mas a gente tem que saber o histórico, pessoal. Eu não sou engenheiro mecânico, sou formado, estou atuando nessa área, assim, de parte de consultoria automotiva. Se você precisar, nós estamos à disposição, tá bom? Vou deixar meus contatos aqui embaixo para você comprar o seu KXR com segurança. Por que eu estou falando isso? Tem muitos carros que sofrem adulteração. Estamos no Brasil, pessoal. Não estamos vivendo um sonho. O Brasil, infelizmente, tem muitas pessoas de má índole, então tem um histórico de quilometragem voltada, principalmente esses carros raros. O carro, às vezes o Ford Ka tá com 200 mil rodado, o cara volta a quilometragem, troca o pneu ali, dá um banho de loja. Ah, esse carro é novo, esse carro rodou pouco, tá com 50 mil. Só para o carro pegar mais valor de mercado e enganar as pessoas. Então, veja o histórico. Até aqueles sites, eu não sou patrocinado, pessoal, mas tem aquele site Olho no Carro, dentre outros sites, despachante. Veja o cadastro do carro no Detran antes de comprar, pessoal. Porque não só isso, questão de histórico, quilometragem, mas também de multas. Que às vezes você pode comprar um KXR, é um sonho, tá tudo cuidado, você olhou todos os itens, mas na hora que transferiu, caiu a multa na sua conta. E tem multa que consegue chegar ali 50% do valor do carro. O Ford KXR é um carro de tabela FIP 25 mil, 2001 até 2007 ali. 2007 são mais caros, né? Depende do estado de conservação. Tem multa, pessoal que deixa acumular multa até 10 mil reais, entendeu? E é um carro que é mais raro, às vezes tem cara que pega, tomou multa, o carro tá com o documento atrasado, deixa lá parado, espera alguém comprar e assumir. E nem sempre o dono do carro vai falar tudo que tem. Às vezes ele fala, só tenho uns 2 mil de multa. Aí você vai consultar lá, 30 mil, tá? Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Documentação, histórico, pessoal. Isso é muito importante. Procure um profissional habilitado. Se você precisar, meu e-mail vai estar aparecendo aqui, tá? Então a gente vai conseguir auxiliar vocês a fazer a melhor compra. Então eu agradeço demais. Esse foi um vídeo rápido. Valeu, pessoal. Falou!